Muito boa noite a todos. Aqui quem está falando é o Arthur Azevedo. Vocês devem estar estranhando, uma vez que quem costuma apresentar esse programa é o Adriano, mas hoje é o aniversário dele, então ele está envolvido com com a sua família, com seus amigos lá em Goiânia, e nos pediu para substituí-lo aqui no programa de hoje, onde estaremos apresentando o tema, e daqui a pouco nós vamos ver quem apresentará esse tema para a gente, né? Caso vocês ainda não saibam o desafio do espiritismo diante da cultura materialista da pós-modernidade. E estamos aqui na presença do Jefferson Bellomo. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Arthur. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo nesse momento, aqueles que nos assistirão mais tarde, né? Que o programa fica gravado. E um abraço para o aniversariante, para o Adriano Máxima. Exatamente. O Jefferson, que é o estudioso do espiritismo, palestrante, trabalhador ativo da Comunhão Espírita de Brasília, no Distrito Federal, e especialista em cristianismo antigo. Então, ele estará responsável pelo estudo de hoje. O Adriano está, como acabamos de dizer, comemorando seu aniversário junto à família. E lembrando, né, que essa live está sendo transmitida pelo canal do YouTube e Facebook do IGESE, com o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, e também retransmitido pela Web Rádio Fraternidade, pela Rede Amigo Espírita, né, Rai TV, pela TV Secal e pela TV Goiás Espírita. Então, pedimos a vocês aí que se inscrevam aqui no canal do YouTube do IGESE, ative aí as notificações, curtam os vídeos e também curtam as páginas do IGESE no Facebook e Instagram, para que a mensagem espírita divulgada pelo IGESE possa ter maior repercussão e chegar a mais lares e mais pessoas, além dos canais e perfis dos nossos parceiros Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV Secal e TV Goiás Espírita. Bem, antes da nossa prece inicial, gostaríamos que o Jefferson aí tecesse aí seus comentários iniciais, para depois irmos para a nossa prece, e aí deixamos o Jefferson com vocês, para que ele possa expor o conteúdo do estudo de hoje. Bom, pessoal, teremos aí uma oportunidade de trazermos alguns assuntos que são bem atuais. A ideia é exatamente discutir tudo que está acontecendo no mundo, e o Centro Espírita, né, está no mundo. E no mundo material, não é no mundo espiritual, né? Apesar que o Centro Espírita também ele tem representação espiritual. Mas nós vamos falar de como essas influências acabam chegando no Centro Espírita e, infelizmente, nem sempre, né, para melhorar o nosso trabalho, para acrescentar, para formar laços, mas, infelizmente, né, para nos trazerem certos elementos que acabam destoando dos princípios da doutrina. E como isso é muito recorrente na conversa com outras pessoas espíritas, poxa, mas o que está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Hoje eu vou tentar esclarecer isso e nas próximas segundas-feiras dissecar o assunto de hoje introdutório, dissecar cada partezinha dessa conversa sobre a pós-modernidade nos dias de hoje e particularmente como isso esbarra no nosso movimento espírita. Maravilha, Jefferson. Realmente fiquem atentos até o final, porque nós já conhecemos boa parte desse conteúdo do Jefferson pelas conversas que já tivemos, pela exposição que ele já fez lá no Polêmica Espírita. Então, realmente, há muita coisa interessante a ser dita por ele na noite de hoje. Mas antes disso, vamos à nossa breve prece para então para que o Jefferson então possa iniciar o seu estudo da noite de hoje. Agradecendo a Deus, acima de tudo, por essa agradável oportunidade que estamos tendo na noite de hoje, de refletirmos sobre assuntos, sobre questões tão importantes, tanto para a nossa vida aqui na Terra, nossa vida física e material, quanto também são importantes para o enriquecimento dos nossos conhecimentos, também enquanto espíritos encarnados, e que possamos cada vez mais aprimorar os nossos conhecimentos à luz da doutrina espírita, que certamente nos dá todo o suporte para que possamos ter uma visão mais ampla, mais acertada, mais próxima da verdade,
uma vez que é isso que almejamos na nossa presente encarnação. Conhecermos a verdade, para que a verdade efetivamente nos liberte da tristeza, da ignorância, enfim, das nossas mais paixões, para que possamos cada vez mais nos elevar espiritualmente. Por isso, te agradecemos mais uma vez e que assim seja. Graças a Deus. Bem, pessoal, então, com vocês, o nosso amigo Jefferson Bellomo. Vamos lá, que temos muita coisa para conversarmos, né? Isso aí foi um título mais simples, né? Para a gente tentar entender. E lembrando, tá, pessoal? Meu objetivo aqui, eu não estou fazendo o papel de advogado. Meu objetivo não é fazer a cabeça de ninguém. Meu objetivo não é convencer ninguém. Meu objetivo é dividir com vocês os estudos que eu fiz, porque são reflexo de algo que não só eu, mas muitas pessoas têm notado no movimento espírita. E o que nós temos notado no movimento espírita que tem chamado a atenção? Valores que são valores materialistas opostos às premissas espíritas que estão sendo defendidas por espíritas. E isso nos chama a atenção. Quando o espírita começa a falar a respeito da descriminalização das drogas, né? Quando o espírita começa a dizer que aborto não é crime, quando o espírita começa a aceitar desejos como direitos, quando as pessoas vêm com discursos para dentro de centros que não são discursos do Evangelho, não são discursos da doutrina, mesmo das chamadas obras subsidiárias, mas são discursos com uma filosofia, uma ideologia muito diferente daquela que nós temos, né, no arcabouço da doutrina espírita. Isso vai nos chamando a atenção e a gente vai rastreando. Afinal de contas, como começa isso? Por que toma conta? E o pior, por que isso está sendo aceito, né, nos nossos centros espíritas? Então, a gente vai falar do desafio do espiritismo dentro dessa cultura materialista, que ela tem nome e sobrenome. Se chama pós-modernidade. Vamos lá? Para falar de modernidade e pós-modernidade, a gente vai falar de um movimento, né, simplificando a pré-modernidade. Quais são as características da pré-modernidade? É um período que está lá entre a filosofia antiga e a filosofia moderna. Então, vai estar incrustada na Idade Média, que tem aproximadamente aí 1000 anos de duração, onde os elementos de raciocínio eles são calcados principalmente na fé religiosa cristã. No caso de toda a filosofia que é construída, todo o arcabouço cultural, né, a visão de mundo, a cosmovisão, ela é feita partindo-se da premissa de um olhar religioso. Então, Deus é o centro de todas as coisas, é o teocentrismo. Esse pensamento que tenta encontrar, né, uma ligação entre a filosofia antiga, particularmente a filosofia aristotélica, com as bases da teologia, nós vamos ter o pensamento da escolástica. E esse pensamento da escolástica vai tentar fazer um diálogo entre a síntese da filosofia e a fé religiosa. Então, a preocupação dessas pessoas, muito mais, né, do que saber por que as pessoas ficam doentes, por que o sol se põe, por que tem variações de clima, são os fenômenos naturais. Essas pessoas estão preocupadas com coisas bem mais abstratas, bem metafísicas, né? Ou seja, coisas que não são mensuráveis no mundo físico, porque elas estão preocupadas com a salvação da alma. E por conta disso, né, elas conseguem, aproveitam, né, o renascimento carolíngio, que tenta manter certas conquistas que eram da antiguidade para o mundo medieval. E aí um grande exemplo é a escrita carolíngia, a questão da educação, né, de ter uma visão administrativa.
e, posteriormente, a criação da universidade e de uma educação baseada, toda ela voltada para as verdades religiosas. Então, qual é o fundamento do nosso saber? Qual é o fundamento do nosso conhecimento? A Bíblia. E também a tradição da igreja. Então, os dogmas da igreja, a tradição da igreja, a leitura, né, que os sacerdotes, não as pessoas comuns, faziam da fé. Tudo isso vai caracterizar o pré-modernismo. Então, por exemplo, por que uma pessoa está demente? Porque ela está sendo possuída por uma entidade sobrenatural. Então, não tem um sujeito que tem uma esquizofrenia, que tem um transtorno, não. Um ar sobrenatural. Não há uma preocupação de desenvolver uma medicação, porque as pessoas acreditam que a oração, o jejum, a leitura dos salmos é que vai trazer saúde. Então, claro que a gente está fazendo uma generalização, mas basicamente a gente entender o que vem antes do modernismo. E aí, sigamos, Arthur. E aí, quando a gente fala de modernismo, a gente já está falando de uma mudança desse paradigma. A gente está falando de um movimento que começa aí por volta do século XVII, continua espraiando na sociedade até os dias atuais, e ele começa procurando explicações com base na pesquisa, com base no raciocínio, com base na capacidade do ser humano de encontrar soluções para problemas do dia a dia. Então, o ser humano começa a confiar na razão, e a razão é um dom humano. Essa razão, ele começa, ao invés de encontrar explicações metafísicas, sobrenaturais, ou seja, além das evidências da matéria, ele procura no empirismo, na prática. E ele faz, por conta de uma visão da capacidade do ser humano de raciocinar e fazer as suas escolhas, ele não vai aceitar que alguém é colocado por uma divindade, alguém é ungido para nos dizer o que é melhor para nós, seja no campo das nossas escolhas governamentais, estatais. Então, ele vai desenvolver um raciocínio contra o absolutismo monárquico, porque o monarca, para o pensamento até então, era uma pessoa ungida por Deus para governar os demais. E a aristocracia também eram pessoas escolhidas por Deus. O questionamento dessa escolha dizendo, não, para aí, nós temos que trazer o foco para a escolha humana, o ser humano escolher os seus governantes, e eu poder também aceitar discutir as premissas religiosas e não ter a religião como a última palavra para tudo na vida da gente. Então, o foco agora passa a ser humanista, passa a ser do ser humano. Então, é um centro baseado na pessoa, é o antropocentrismo. Com isso, a visão deixa de ser religiosa, mas passa a ser uma visão civilista, do povo, do cidadão. Então, nós temos uma visão secular. O secular é aquilo que não é espiritual, é aquilo que é do mundo. E a visão liberal. O ser humano é capaz de ter as suas escolhas. O indivíduo, ele raciocina. Se ele raciocina, ele sabe o que é melhor para ele. Então, existe uma fé muito grande na razão, na pessoa e na ciência. Sigamos, Arthur. Com isso, esse pensamento ele vai avançando e ele vai permitindo que, a partir do momento que as pessoas se descolam das explicações sobrenaturais e elas começam a fazer uma pesquisa, a desenvolver uma metodologia, a se debruçarem sobre o mundo, então elas vão desenvolver mecanismos. E dentro desses avanços, que são fruto do modernismo, e, de certa forma, a gente vai fazer aqui para questões didáticas. Quando a gente fala de modernismo, nós estamos falando do pensamento iluminista. Tudo que nós estamos falando aqui é filosofia. A gente não está falando do ponto de vista da arte moderna, dos diversos movimentos
estéticos chamados modernistas. A gente está falando aqui da filosofia. Então, como consequência desse pensamento racional, de uma metodologia científica, de uma descoberta empírica, nós vamos ter a Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai dar a máquina a vapor. A máquina a vapor, ela vai produzir em massa. E ela produzindo em massa, ela vai permitir que pessoas trabalhem e que saiam daquela servidão agrícola, saiam de uma servidão feudal, praticamente, que o mundo estava vivendo, e mesmo com a questão do mercantilismo, boa parte dos países da Europa viviam ainda no esquema feudal, e a depender do país, né, uma região era feudal, outra não era. Tem autores que vão dizer que a Idade Média, o feudalismo, ele ainda se prolonga nas colônias, né? Então, o México, as Américas de uma forma geral, o Brasil, ainda vai viver os frutos do feudalismo quando a Europa já estava vivendo a Revolução Industrial. E aí nós vamos ter uma emergência de uma burguesia, de uma classe média. A classe média é uma criação da modernidade. Não existia classe média na antiguidade. Algumas pessoas falam assim, não, Jesus era carpinteiro, então ele era da classe média. Não tinha classe média. As relações da antiguidade eram de clientelismo. Quem não era o dono, o senhor, ele era cliente ou era miserável. Ele vivia à sombra, orbitando em torno de uma pessoa muito rica, no caso de Roma, os patrícios, né, que eram as famílias nobres, eles que detinham todo o poder, seja poder político, poder econômico, e as pessoas orbitavam em torno desses patrícios. Aqui não, vai começar a ter uma ascendência de uma classe média. Vai ter uma ascendência dessa burguesia. Burguesia vem de burgos, são cidades, pessoas que estão saindo do campo e preenchendo as cidades. Que quando a gente vê, né, com a queda de Roma, as cidades se esvaziam, porque é uma tributação muito alta, uma violência muito grande, não tem uma presença estatal, e elas se refugiam naquilo que teria sido as vilas romanas, né? E ali vão ser criados os feudos. A partir dali, estou falando assim de forma bem simplificada, para facilitar o entendimento, mas basicamente é isso. Então vão surgir os feudos. A partir do momento que existe essa produção, que existe o enriquecimento, que esse enriquecimento vai trazendo cada vez mais pessoas para a dinâmica social, você vai ter uma melhoria da qualidade de vida. Porque também vai se desenvolver a medicina, os medicamentos, a mecanização, a higiene de uma forma geral, né? A urbanização, e a urbanização também trazendo os gastos, né, com a saúde pública. É um processo que vai começando. Então, aquela Paris, aquela Amsterdã, que as pessoas faziam as suas necessidades num balde e jogavam os dejetos pela janela e quem estava passando na rua, isso aí vai mudando. Porque começa a ter aí o sistema de saneamento, porque existe um número grande de pessoas que estão vivendo nas cidades com a visão de que o ser humano é o centro das coisas. As pessoas começam a questionar quais são os direitos inalienáveis do ser humano. E elas começam a defender esses direitos. Então, são essas cartas magnas, né, que vão surgindo para defender o sujeito em relação ao poder do absolutismo, em relação ao Estado. E aí nós vamos ver também que é um fenômeno até o modernismo, até o iluminismo. A grande massa das pessoas não lia, a grande massa das pessoas era analfabeta. Era uma elite social e religiosa que tinha acesso à educação. Pega na Idade Média, né, o famoso trivium, quatrivium, que a pessoa a educação era formada para os nobres e tinha um lastro na religião muito grande. A partir daí, não, há uma revolução na educação. A educação é vista como um modelo de transformação e de progresso. Então, mais e mais pessoas vão se educando, porque elas também precisam operar máquinas, elas precisam operar no comércio.
elas precisam serem funcionários públicos para fazer a arrecadação eficiente. Então, tudo isso vai tendo uma mudança. Porque existe uma mecanização, mulheres e crianças podem entrar no mercado de trabalho, porque a força física estava sendo trocada por máquinas. Então, onde precisavam de 10 homens para levantar, né, um fardo, uma mulher apertando um botão, utilizando uma máquina, ela conseguia fazer esse levantamento. E claro que vão ter críticas sobre a jornada de trabalho dessas pessoas, vão ter críticas sobre a diferença salarial dessas pessoas, mas tudo isso a gente está falando em relação a mudanças que vão ocorrendo mais ou menos há 200, 300 anos. Mas isso é o princípio do início da inclusão da mulher. Inclusive, o reconhecimento da mulher como alguém com direitos, né, e também com deveres. E, por conta desse pensamento humanista, antropocêntrico, as pessoas começam a discutir a escravidão. Então, todos esses avanços que nós temos hoje, avanços sociais, avanços científicos, avanços políticos como democracia, constituição, tudo isso é fruto desse avanço moderno. Sigamos. Kardec, ele vive, né, e ele produz dentro desse movimento modernista. Kardec é fruto do iluminismo. Então, o que ele tem em comum, né? Um foco muito grande na razão e na lógica. Por isso que Kardec fala da fé raciocinada. Por isso que Kardec fala que o espiritismo acompanha a ciência. Porque ele está vivendo uma total submissão do ser humano à sua capacidade de escolha, de livre-arbítrio, à sua capacidade de raciocínio. Kardec é uma pessoa profundamente confiante na capacidade do ser humano escolher, de pensar e fazer as suas escolhas. Então, ele vai utilizar o mesmo método que a observação, a evidência empírica, e vai aplicar nos seus estudos das manifestações mediúnicas e também a respeito daquilo que é ensinado pelos espíritos. Por isso que a universalidade do ensino dos espíritos, a moral evangélica, a informação que não pode ir contra as evidências factuais, né, tudo isso vai modelar a escrita daquilo que nós chamamos como obras básicas ou obras fundamentais do Espiritismo. Ele também vai, assim como os iluministas, os modernistas, vai ter uma profunda confiança na ciência. Kardec está vivendo um momento do telégrafo, um momento da máquina a vapor, um momento de descobrir as utilidades da eletricidade, que as pessoas já não andavam mais de carroça, mas andavam de trens, que as pessoas conseguiam, numa embarcação, ir de um continente para o outro, sem depender de ventos. Tudo isso é uma revolução que está acontecendo. Então, existe uma grande confiança na ciência. Assim como Kardec, aliás, assim como os modernistas, Kardec também ele olha e acredita no progresso e na perfectibilidade da raça humana. Porque tudo caminha para uma situação melhor. A questão também da capacidade do ser humano de escolher. E Kardec ele fala, né, por exemplo, a respeito das diversas facções espíritas da sua época, que as pessoas que fossem razoáveis, as pessoas que tivessem com a verdade, atrairiam mais pessoas, seria o grupo que atrairia mais pessoas para o seu grupo, porque essas pessoas estariam encalcadas pelo raciocínio. Então, Kardec confiava que isso era uma medida. E também a educação e a instrução. Kardec, como um bom pedagogo, ele apostava na educação e na instrução, aí não só a instrução acadêmica, mas a instrução
moral, a educação moral, inclusive para resolver problemas sociais. E aí ele também tinha as suas divergências em relação ao iluminismo. Então vai ter por exemplo, o enfoque de Kardec é a questão espiritual. O enfoque dos iluministas é o materialismo. Kardec, ele olha para a realidade espiritual, para a realidade como um todo, e enxerga uma realidade espiritual. As pessoas das ciências, né, daquela época, elas se circunscreviam às ciências da natureza. Então, astronomia, arqueologia, biologia, física, química. Kardec ia além. Ele tentava encontrar, né, elementos nas manifestações mediúnicas que pudessem ser estudados e corroborados por uma visão científica. Então, ele criou uma metodologia que a gente encontra no Livro dos Médiuns. Então, se as pessoas daquela época estavam tendendo a achar de um Deus deísta, um Deus que é um relojoeiro, que deu corda no universo e depois foi embora, Kardec acreditava na transcendência, nos espíritos em Deus que continua cuidando da nossa vida, continua atuando e interagindo conosco. Se para também os iluministas, né, eles acreditavam somente no livre-arbítrio, Kardec ele trazia para o livre-arbítrio também um outro fator, que é a questão da lei de causa e efeito, que afinal de contas há a reencarnação. E para que haja justiça divina, aquilo que a gente faz, a gente tem que ser responsável. Então tem a lei de causa e efeito. E, por último, a evolução social seria consequência da evolução moral e intelectual da humanidade. Já os iluministas, eles eram revolucionários. Eles achavam que tinham que implementar um regime à força. Então, essas eram as diferenças, né, entre as semelhanças e as diferenças, porque Kardec é um homem do século XIX. Quando a gente fala que Allan Kardec era pedagogo francês que viveu em meados do século XIX, nós não podemos esquecer dessas qualificações para nós pensarmos Kardec escrevendo sobre o Espiritismo. Kardec não era um balão flutuando fora da sociedade onde ele estava imerso. Do mesmo jeito, Bezerra de Menezes, do mesmo jeito, Chico Xavier, e nós. Nós estamos inseridos no nosso momento social. Mas isso não tira a capacidade que essas pessoas geniais tinham de enxergar além, pessoas visionárias, além daquele momento que elas estavam vivendo. Sigamos. E aí, existe uma reação ao modernismo, porque o modernismo ele é visto como fruto desse iluminismo francês e inglês, né, que a gente pensa sempre no iluminismo na França, mas na verdade ele nasce, ou melhor, ele se consolida principalmente na Grã-Bretanha. E ele vai gerar uma reação de pessoas que vão dizer alto lá. E a sociedade, como é que fica? Porque você está pregando o individualismo. E qual o papel da religião se nós tirarmos o sagrado? E como fica a tradição das diversas gerações que nos dão o senso de nação? E daí que vem o nacionalismo. Tudo isso vem principalmente da escola alemã. Eu estou cometendo um anacronismo, né? Porque não existia Alemanha nessa época. A gente vai ter aí quase uma situação de feudo, além do Sacro Império Romano Germânico, e também nós vamos ver uma resistência, porque como a Revolução Francesa, a independência americana, as guerras napoleônicas, todas elas são associadas a esse vapor de modernidade, principalmente os filósofos alemães, mas não só os alemães, todos eles, engraçado, que vão seguir um francês, que é Rousseau. Né? O Kant,
ele é um dos maiores pensadores da filosofia, era um sujeito que se deleitava em ler Rousseau, eles vão tentar fazer uma crítica a esse modernismo, baseado principalmente na religião, no sentimento nacional, né, e na ordem social. Eles vão ter uma preocupação muito grande. E entre esses diversos filósofos, que por causa do tempo não vou dar para falar o que cada um disse, né, eu estou citando aqui o Kant, o Rousseau, o Hegel, o Herder. O Herder, por exemplo, ele preocupado que a cultura alemã, que a tradição alemã fosse atropelada por valores estrangeiros da França e da Inglaterra, ele vai dizer o seguinte, que não tem cultura melhor ou pior. Que cada cultura tem o seu valor. E que cada um fique no seu quadrado. Vocês já ouviram isso? Não tem cultura melhor ou pior? Que tudo é relativo? Da onde que vem isso? Da defesa desses postulados da nacionalidade emergente alemã. Que apesar de não ser ainda um país, existia uma nação, né? Diversos povos com a mesma cultura, com uma cultura comum, que era a cultura germânica. Então, nós vamos ver o Schleiermacher, o Hegel, o Schopenhauer, um dinamarquês, que é o Kierkegaard, o Nietzsche, que é a expressão do niilismo, e o Heidegger, já mais na metade do século XX. Todos eles preocupados com essas novidades que geraram quedas de monarquias, que geraram guerras fratricidas, que mudou completamente o peso que os dogmas e as instituições religiosas tinham na Europa até então. Sigamos, amigo Adriano. E aí, qual é o legado filosófico dessas críticas? Que a razão é impotente para conhecer a realidade. E aí, Kant ele vai bater muito nisso. E aí tem aquela chamada revolução copernicana, né, de Kant, que ele vai dizer que o entendimento não pode partir daquilo que você acha do objeto, mas daquilo do sujeito olhando para o objeto. Então, sai do objeto e passa para o sujeito. O Hegel, né, que vai dizer que a realidade é uma questão que ela está se construindo em cima da dialética, onde tem uma tese, uma antítese, que brigam para fazer uma síntese que vai ser uma nova tese, e nós não vamos buscar a verdade, porque não existe verdade. Existe sempre uma dinâmica, e essa dinâmica sempre vai construindo os valores. E a razão é sobrepujada por afirmações baseadas no sentimento, no instinto e na fé. E também, por último, que o não racional e o irracional produzem verdades profundas sobre a realidade. Então, há uma resistência a tudo isso que nós falamos, que foi o ganho que a modernidade trouxe. Porque essas pessoas estavam se sentindo ameaçadas nos seus valores por conta desse pensamento que trazia valor para o indivíduo, trazia valor para o estudo, para o empirismo, para a capacidade do ser humano se autodeterminar, para o raciocínio. E isso mexia com esse pensamento coletivo. E na Alemanha, dois pensamentos coletivos vão brigar por hegemonia perto do final da primeira metade do século XX, que é o pensamento social nacionalista, da onde vai surgir o nazismo, mas que é um pensamento coletivista, e o pensamento marxista-comunista, também alemão. São pensamentos coletivistas, mas o que eles têm em comum? Ambos vão ser contra a autodeterminação do indivíduo, que ele deve abrir mão das suas escolhas em prol do Estado, que sabe o que é melhor para ele. Sigamos. E aí, não tem como deixar de falar, mas é importante que, aqui eu não estou falando de política, eu estou falando de uma visão social e filosófica, do socialismo que é projetado, proposto por Karl Marx e Friedrich Engels.
Eles são dois revolucionários, que os dois são alemães, e eles que vão fazer uma proposta metodológica, porque até então as propostas que tinham eram de cunho muito empírico. Eles vão tentar trazer um cientificismo. Engraçado que, calcado no racionalismo, eles vão trazer uma proposta para uma sociedade comunista em detrimento do capitalismo. Então, quais são a proposta de Marx e Engels? Que a história humana é uma história de luta de classes. Que o regime que aquelas pessoas estão vivendo é o capitalismo. E o capitalismo, ele é, por natureza, um regime predatório, onde vai sempre haver uma dinâmica entre opressor, capitalista, e oprimido. O socialismo, por sua vez, ele se baseia na solidariedade. Então, para Marx e Engels, uma vez implementado o socialismo, você vai ter uma sociedade mais justa, então mais igual, baseada, né, como ele diz no programa de Gotha, a cada um segundo as suas necessidades, a cada um segundo a sua... como é que ele fala? As suas necessidades e as suas capacidades. Então, ele vai ver por aí, então ele acha que isso vai gerar uma sociedade onde, se apropriando dos meios de produção, não vai haver mais opressores e oprimidos, portanto, vai ser uma sociedade pacífica, uma vez implementado o comunismo. E a revolução, ela vai ser necessária para derrubar o capitalismo. Exatamente porque vai chegar num ponto que o rico vai ficar tão rico, o pobre vai ficar tão pobre, que só uma revolução, a tomada de poder na base da violência, é que vai permitir a implementação do socialismo como um meio depois de chegar ao comunismo, que seria uma sociedade completamente igual e sem Estado. O socialismo seria o meio do caminho entre o capitalismo e a sociedade comunista. Então, na visão de Marx, como haverá uma luta de classes, e essa luta de classes ela vai acontecer porque o rico vai ficar mais rico e o pobre mais pobre, então vai ter um socialismo que será inevitável. Sigamos. Contudo, o que aconteceu? O socialismo ele fracassou, porque onde foi implementado o socialismo, do ponto de vista econômico, não se produziu prosperidade. Né? Ao contrário, teve um fracasso econômico e a população foi penalizada. E por que isso aconteceu todas as vezes que foi implementado? Porque onde você, independente daquilo que você faz, você recebe igual a todo mundo, você fica sem incentivo de produzir e fazer algo diferente para ser percebido de forma diferente. Porque não é só o que você produz, é o seu produto ser diferenciado. E o seu produto sendo diferenciado, ele tem mais valor. Na visão marxista, não. O valor está no trabalho. E como eu posso trabalhar muito, mas o meu trabalho para as pessoas não gera interesse. Então, não há uma ideia de escassez para o valor do meu produto subir. Né? Então, eu posso produzir muito e as pessoas não estarem interessadas naquilo. Então, há uma falta de incentivo, há uma ineficiência, porque a economia, como é estatal, o Estado tem que programar todos os aspectos da vida econômica. Como um burocrata não vai conseguir fazer isso, quem consegue fazer isso é o próprio dinamismo do mercado, é aquilo que Adam Smith vai falar a respeito da mão invisível do mercado, aí vai gerar uma ineficiência. Juntamente com o planejamento, você vai ter um excesso de regulamentação e de controle. Com isso, você engessa a atividade econômica. As pessoas vão ter medo, né? Principalmente o capital estrangeiro, vai ter medo de investir nesses locais, porque não existe transparência, não existe incentivo, né? Você vai perder qualificação de mão de obra, porque as pessoas não vão se sentir motivadas.
Então, isso acabou gerando um fracasso econômico do modelo socialista. Sigamos, Arthur. E também vai haver um fracasso moral. Lembrem-se que na visão Marx e Engels, o socialismo, o comunismo é moralmente superior ao capitalismo, porque ele parte do princípio que existe uma igualdade. O problema é que quando toda a proposta de se implementar um regime dessa natureza é uma proposta revolucionária. Sendo uma proposta revolucionária, pessoas que não se agradarem terão que ser perseguidas e eventualmente presas e executadas. Né? E, além disso, quando existe um controle central da economia, você também gera pobreza, por causa do slide anterior. O medo da contra-revolução e de um julgamento dessas pessoas também vai gerar um aperto nos direitos e garantias fundamentais. Então não vai ter democracia e vai ter um culto, vai gerar um culto a personalidades. Porque as pessoas, né, vão olhar o Estado como o grande irmão, né, do 1984, do George Orwell. E aí não vai dar outra. Todos os países que tentaram fazer isso geraram mortes, como a Revolução Comunista, que aproximadamente a Revolução Bolchevique teve 20 milhões de mortos, a ditadura de Stalin, mais 20 milhões de pessoas. Né? Pessoas que foram presas, pessoas que foram exiladas, pessoas que foram levadas para campos de concentração, os gulags, pessoas que morreram de fome, como foi o Holodomor, lá na Ucrânia. Né? A Revolução Comunista da China, calcula-se em 80 milhões de mortos, de 50 e 80 milhões, principalmente por causa dos planos econômicos, o grande salto adiante de Mao Tse-tung. E Cuba, que é um país minúsculo, 140 mil pessoas, né, aquela Human Rights, né, aquela instituição de direitos humanos, calcula mais ou menos entre 100 e 140 mil pessoas que foram mortas e perseguidas pelo regime castrista. Camboja, 2 milhões de pessoas. Laos, 150 mil pessoas. Camboja foi, se não me engano, no espaço de 4 anos, com o Pol Pot, né, que era um sujeito que tinha doutorado na Sorbonne, tentou implementar uma visão completamente rural, né, de divisão de terras, equidade, igualdade entre as pessoas. Morreram 2 milhões de pessoas. E aí isso vai gerar uma crise, porque economicamente não se sustenta, moralmente é um fracasso. Sigamos, meu amigo. E aí, os intelectuais, né, de esquerda, ou seja, essas pessoas que são a favor de uma visão coletiva, onde o Estado tenta determinar a igualdade dos seus cidadãos, eles vão se reunir lá em Frankfurt e pessoas das mais diversas áreas das ciências humanas, eles vão fazer parte de um instituto que depois ficou o Instituto de Pesquisa Social, que vai ser conhecido como Escola de Frankfurt, e eles lá vão desenvolver uma série de estudos a respeito por que a proposta marxista ela se mostra como inadequada. E aí eles vão desenvolver a teoria crítica, onde, ao contrário do que a gente pensa, né, eles pensando o marxismo, eles não vão fazer uma crítica ao marxismo, mas eles vão trazer uma crítica ao capitalismo. E aí nós vamos ter uma sociedade capitalista opressora, eles vão manter essa dinâmica entre opressor e oprimido, que as estruturas sociais foram feitas para que as pessoas elas fiquem sempre em desvantagem aqueles que detêm o poder, e eles vão tentar pensar em formas, né, de desenvolver, de combater essa relação opressor e oprimido, para que eles possam promover a emancipação dos indivíduos. Sigamos, amigo Arthur. E aí vai vir uma outra proposta que já é fruto, né, da visão da Segunda Guerra Mundial, da visão da Guerra Fria, do Nikita Khrushchev, dizendo de toda a carnificina que foi o regime do Stalin.
da falta de fundamento do marxismo, do socialismo científico proposto por Marx. Então, um grupo de intelectuais, né, que a gente vai ter aí o Michel Foucault, o Rorty, o Derrida, eles vão fazer um movimento chamado de pré-modernismo, onde eles vão recuperar aquelas críticas feitas por filósofos de séculos anteriores à modernidade. Então, basicamente é o seguinte: não existe verdade objetiva e universal, porque cada pessoa ou cada grupo vai ter a sua experiência, e essa experiência não é universal. E a razão é utilizada como instrumento de alienação das pessoas. Então, toda a sociedade, né, ela é moldada por uma estrutura de poder invisível que tenta conduzir as pessoas. Então, como cada pessoa pertence a um grupo e a sua história está vinculada a esse grupo, ela não consegue entender a verdade que é de outro grupo. Ela só consegue entender a verdade dela. Então, a pessoa vai ser dividida em grupos. Então, por isso que o branco não vai conseguir entender a opressão do que é ser negro. O homem não vai conseguir entender quais são os problemas do mundo feminino. O hétero ou o cis não vão entender, né, qual o problema, quais são as dificuldades, quais são as ameaças vividas pelo grupo LGBT, pelo grupo trans. Então, ele vai dividir não mais entre patrões e empregados, burgueses e proletariado, mas ele vai dividir entre pequenos grupos, e esses grupos vai ser dado voz, porque toda a sociedade é calcada para oprimir esses grupos. E aí cada grupo vai receber a sua teoria crítica, e ele vai tentar lutar contra um esquema de patriarcado, contra um esquema de supremacia branca, e por aí vai. Né? E aí o que vale? Não é os números, não são os dados, não é a estatística, não é a experiência. O que vale é como eu me sinto. Então, se eu me sinto ultrajado, o ultraje aconteceu. Se eu me sinto espoliado, o espólio aconteceu. Independente de, objetivamente, a ofensa ter sido feita ou não. O que vale é como eu me sinto. Lembram-se lá do que eu falei dos filósofos alemães, né, que vão abrir mão da sua racionalidade para a questão do sentimento, da intuição? Aqui eles vão levar isso a sério e vão colocar como uma praxis, né? E aí eles vão também dar uma ênfase no discurso em relação à lógica. Não é duas pessoas não discutem para procurar a verdade. Duas pessoas discutem para ver qual delas vai ter poder sobre a outra. Quem vai ganhar nesse jogo? Sigamos, amigo Arthur. E aí, qual é a afirmação deles? Que o Ocidente é estruturalmente racista, sendo que é no Ocidente que nasce todos os movimentos de liberdades sociais, né, de direitos civis. É graças ao pensamento ocidental, aos valores modernistas, aos valores liberais, que se combate a escravidão e o racismo. Mas eles vão dizer que isso não importa, abrindo mão do conhecimento de outras culturas, onde tem escravidão até hoje, onde existe racismo, sim, na sociedade, e muitas vezes racismo legalizado. Eles vão dizer que o Ocidente é que é o problema. Que a diferença entre os sexos ocorre na sociedade ocidental, sendo que todos os direitos conquistados pelas mulheres foi na sociedade ocidental graças ao pensamento modernista, graças ao enfoque no ser humano, né? E aí, os pobres são sempre oprimidos pelos ricos, então o pobre não tem responsabilidade pela sua pobreza, porque ele é um resultado da sua opressão. Então, não existe escolhas que a pessoa faz. E aí eles criam o discurso dos grupos minoritários, que não são minorias, porque, ao contrário, em termos numéricos, são maioria, mas como essa maioria não acessa o poder, eles vão dizer que esses grupos são grupos minoritários.
É uma maioria numérica, mas é uma maioria numérica que não consegue se impor para a tomada de poder. E toda forma de cultura, ela é um campo de batalha. Então, a literatura, eu sempre vou me abstrair da obra para tentar entender as motivações do autor, porque o autor pode estar tentando me oprimir. Então, eu vou tentar fazer a cultura do cancelamento de acordo com o filme, de acordo com o livro, né? O direito não vai ser mais a busca da verdade, né, aplicada com a aplicação das leis. O direito vai ser um campo de batalha entre pessoas e narrativas, né? Por isso que a Constituição não é o que está escrito. A Constituição é o que eu interpreto que ela é. A Constituição está dizendo que a minha camisa é verde. Não. Onde está escrito que a camisa é verde, eu estou dizendo que a camisa pode ser amarela. E aí permite, porque não tem realidade objetiva, não tem uma verdade imposta, tudo é relativo, então eu posso usar o campo de batalha. Mesmo para a medicina, mesmo para a biologia, eu posso fazer isso. Então, o nascimento não é o ser humano não surge com a fecundação do espermatozoide com óvulo quando começa a multiplicação celular. Ele surge com 1 semana, 12 semanas, 14 semanas, 26 semanas, tantos meses, porque o que vale é o discurso. E as vozes, não há diálogo, porque eles focam na disputa de forças. As vozes discordantes devem ser canceladas, porque a linguagem ela é a arma do ativista, e o foco é na inclusão e não na capacidade. Então, eu não estou preocupado se aquela vaga vai ser preenchida por uma pessoa que atende às exigências daquela vaga. Eu estou preocupado se aquela vaga vai ser preenchida com um percentual de minorias. Então, tudo isso é uma construção da chamada filosofia pós-moderna. Arthur, e aí como isso esbarra no espiritismo? Né? Como ele chega no espiritismo? O espiritismo não é um lugar de acolhimento, o centro espírita. O centro espírita não é um lugar de evangelização. O centro espírita é um espaço para a promoção de uma ideologia. É um espaço onde essas narrativas elas vão lutar pelo poder. Então, a minha preocupação no centro espírita não é mais em ver as pessoas como irmãos, mas olhar as pessoas enquanto grupos que estão disputando o poder. Então, eu vou ter, por exemplo, como eu já vi, né, em congresso espírita, o palestrante reclamando, cadê a representatividade? Por que na mesa não tem mulheres, não tem negros? Por que não tem trans? Por que não tem LGBTs? Porque o enfoque da pessoa não é o que ela conhece de espiritismo e como ela atua no movimento espírita. O enfoque dela é a luta de grupos, porque existe uma tensão entre opressores e oprimidos. Vai se relativizar os princípios espíritas. Os princípios espíritas não serão mais pedras fundamentais, mas eles vai ser na base do veja. Não é bem assim. Porque hoje, né, o mundo mudou. Então, a verdade é relativa. No Livro dos Espíritos, verdade não é relativa. Bem e mal não são relativos no Livro dos Espíritos. Aqui vai dizer que é. Aqui vai dizer que o bandido é vítima da sociedade. Ele não vai ver o criminoso como uma pessoa dotada de escolha. Ele não vai ver a reencarnação como um instrumento de possibilidade de aprendizado. Ele vai esquecer do passado daquele espírito simplesmente para tirar uma foto daquela pessoa naquele momento e ver se aquela pessoa faz parte do grupo de oprimidos ou opressores. Eu hoje estou branco, homem, de classe média. O meu passado eu posso ter sido negro, posso ter sido mulher, posso ter sido escravo. Para essas pessoas pouco importa. O que importa é o aqui e agora. E eles tentam fazer para que eles possam
incutir a agenda deles, eles tentam desconstruir as personalidades espíritas. Então, Kardec era racista. É simples, né? Você desqualifica, esquecendo toda a obra de Kardec, esquecendo um momento histórico, cultural que ele viveu. Lembrem-se, né? Francês, meados do século XIX, pedagogo, isso aí tudo é desconsiderado. Então eles vão ver Kardec como um neocolonialista, aliás, como um colonialista e racista. E vão olhar toda a obra de Kardec por essa ótica. E vão olhar, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, que falou a respeito da ideologia de gênero, a respeito da Lava Jato, como fascista, desconstruindo totalmente a história de vida do Divaldo e a obra assistencial que o Divaldo faz. Porque isso não interessa. É meu inimigo. Né? Vai haver um patrulhamento ideológico sobre aqueles que estão divulgando o espiritismo, para saber se eles se ajustam à agenda ou não. E caso não se ajustem, vai haver o ataque ad hominem. Eles não vão atacar as ideias, eles vão atacar as pessoas. E da forma mais covarde possível. Colocando apelido, tirando o texto do contexto, não respeitando as opções, né, políticas, sociais, ideológicas, profissionais, de orientação sexual. Então, eles não vão respeitar isso. Eles vão atacar a pessoa. E a substituição da justiça divina pela justiça social. Na justiça social, o que vale é o grupo que você está imerso. Então, é que nem o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal, que foi julgar um vereador de Santa Catarina, vereador de Curitiba, que perdeu o seu mandato, porque entrou numa missa católica, ele interrompeu o culto para fazer uma manifestação política, a Câmara dos Vereadores cassou o mandato dele, a discussão para no Supremo e o ministro Barroso fala assim, já existem poucos representantes de pessoas negras na política, por isso que nós não podemos cassar o mandato dessa pessoa. Então, não importa o que a pessoa fez, o que importa é qual grupo que ela pertence. Porque se fosse um branco fazendo o que fez, se fosse um japonês fazendo o que aquele cara fez, né, um muçulmano que fosse, ele teria perdido o mandato. Porque ele não faz parte das chamadas minorias ou grupos minoritários. Por isso que no Espiritismo a gente está vendo gente defendendo o aborto, por isso que no Espiritismo a gente está vendo gente defendendo a liberação das drogas, por isso que no Espiritismo as pessoas estão transformando desejo em direitos. Se eu desejo, logo eu tenho direito. Por isso que as pessoas não têm mais compromisso nenhum com o seu corpo, com a sua reencarnação, com as suas relações. Porque o que importa é o aqui e o agora, e eu me sentir feliz, porque Deus é um Deus acolhedor. Afinal de contas, eu tenho que ser uma pessoa que insira, né? Eu não estou preocupado se essa pessoa está habilitada ou não está habilitada para falar em nome do Espiritismo. Eu estou preocupado se ela tem representatividade ou não tem representatividade. E aí nós vamos falar nas próximas semanas sobre teoria crítica da raça, teoria crítica queer, que é a teoria crítica do gênero, a teoria crítica pós-colonial dos corpos gordos, dos corpos deficientes. Tudo isso vem desse pessoal. E tudo isso está chegando nas nossas evangelizações, nas nossas mocidades. E é muito fácil de você perceber isso. A palestra já começa. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quando não é boa noite a todes? O que tem de espiritismo nisso? Isso aí é uma agenda, não é espírita. Então, meus amigos, como eu disse, minha intenção não é convencer ninguém. A minha intenção é mostrar os fatos dentro do tempo que eu tenho. Né? Eu estou falando aqui há quase 1 hora. Cada tópico desse, cada slide desse, eu teria que desdobrar para a gente ver todas as consequências, todos os detalhes, mas infelizmente em 1 hora não dá tempo, até porque eu tenho que abrir para a participação de vocês e do Arthur. Arthur, o último slide, por gentileza. Então, o que a gente tem que levar com Kardec?
os espíritas devem ser fiéis uns aos outros e devem trabalhar juntos para promover a doutrina espírita. No Centro Espírita, a gente promove a doutrina espírita. A gente não promove partido político, a gente não promove ideologia, a gente não promove escola filosófica, a gente não promove curso de meditação, de cristais, de aromaterapia, né, de cromoterapia. A gente promove doutrina espírita. Algum problema com essas outras coisas? Na sua vida particular, o que você faz fora do centro, vai ser feliz. Agora, no centro, não dá. No centro, não pode. Deixa eu tomar uma água. Encerrei. Desculpa, gente, que eu tive que ser bem sintético, tive que assim, ser superficial nas explicações. Isso aqui merecia um seminário de muito tempo, mas é só para a gente pegar um gostinho. Arthur, por gentileza. Muito bom, realmente muito bom, Jefferson, os esclarecimentos, nos fazendo aí realmente pensar e repensar uma série de coisas, né, para as nossas vidas, os nossos valores e, obviamente, também aquilo que anda sendo feito e dito e propagado dentro das casas espíritas, o que é realmente muito, mas muito preocupante. Bem, agradecer a participação, né, dos nossos aí internautas, muitos comentários realmente, não muitas perguntas, né, mas o pessoal realmente muito interessado e comentando e tudo mais, né, prestando bastante atenção. E vamos então aqui para alguns comentários e também temos aí algumas perguntas. Logo lá atrás, Vladimir Cabral fez o seguinte comentário: então, neste ponto, não tem uma divergência. Aí está falando do espiritismo e de alguns pontos lá atrás, né? Da modernidade, né? Do iluminismo. Isso, mais uma completando a outra: livre-arbítrio e lei de causa e efeito. Veja, o espiritismo, por isso que Kardec ele troca a fé dogmática pela fé raciocinada. É fruto do iluminismo isso. E aí, claro, numa visão espiritual, a gente vai dizer assim, o espiritismo surge no momento que a sociedade está madura para entender a sua proposta. Então, não é, na verdade, né, do ponto de vista espiritual, não é o espiritismo que importa as ideias do iluminismo e toma como base. Não, as ideias iluministas é que servem de terreno fértil para a estrutura do espiritismo que estava aguardando um solo rico para que pudesse germinar. Por isso que Kardec fala, né, que a fé inabalável é aquela que enfrenta a razão em qualquer época da humanidade. Por isso que ele diz que o espiritismo segue de mãos dadas com a ciência, né, e naquilo que a ciência provar que o espiritismo está errado, o espiritismo abandona seu ponto e segue com a ciência. E tudo isso é dentro de uma estrutura que a gente está vendo desse racionalismo, desse movimento modernista. Perfeito, né? O pessoal comentando, grande maioria gostando bastante. São muito caridosos. Mônica Yoshimura fez aqui um comentário, né? Porém, o nosso planeta ainda é de provas e expiações, o que nos coloca em situações e ou posições diferentes, muito difícil para o comunismo marxista. Na verdade, a Mônica tem toda a razão, mas assim, mais uma vez, né, o que eu abordei aqui não é a discussão política, partidária. Não, o Karl Marx ele é um filósofo, ele é, melhor dizendo, ele é considerado um filósofo. Ele e o Engels, como é considerado o Hegel, como é considerado o Kant, como é considerado Foucault, como é considerado Marcuse, né, como é considerado Sócrates, Platão, ele é considerado como filósofo. E as ideias dele têm um impacto muito grande na sociedade. E tem uma vertente de pessoas espíritas que entende que essa ideia ela é perfeitamente encaixável dentro dos postulados do espiritismo. Só que Marx, a proposta dele é puramente revolucionária e materialista. Então, não tem como casar uma coisa com a outra. E me preocupa muito quando as pessoas dizem assim, o espiritismo é revolucionário. Revolução significa passar com trator em cima daquilo que já existe para construir tudo novo e diferente.
Essa é a proposta revolucionária. O espiritismo não é revolucionário, o espiritismo é evolucionário. Tanto que ele fala em revelação. A primeira revelação foi Moisés, a segunda revelação foi Jesus, a terceira revelação é o espiritismo. Ele não fala a primeira revolução foi Moisés, a segunda revolução. Né? É uma revelação. O Leon Denis, que escreve Socialismo e Espiritismo, né? Que são vários artigos que depois são publicados como livro, o Leon Denis, ele fala que o espiritismo não é revolucionário, o espiritismo é evolucionário. Então, o espiritismo ele não parte do princípio que está tudo errado, que tem que acabar com tudo, que tem que destruir tudo, que a Igreja Católica não tem valor, que a Igreja Ortodoxa, que o islamismo não tem valor. O que vale é que nós espíritas estamos falando. Isso seria revolucionário. O espiritismo não é revolucionário. O espiritismo ele é uma proposta doutrinária, né? É uma religião moral, não uma religião institucionalizada, não uma religião litúrgica. Ele é uma religião moral, porque a base dele é a moral cristã. Né? Então, em termos religiosos, ele é uma religião moral. Que a gente fala assim, né? O espiritismo é ciência, filosofia e religião. Mas em termos religiosos, ele não é uma religião estrito sensu. Ele é uma religião moral. Ou seja, nós nos unimos uns aos outros para nos unirmos a Deus. Perfeito. Bem, temos aqui o comentário do Otávio Tobias Mandrá, Olhar da Alma. Aí ele parece estar fazendo uma afirmação ali inicialmente, porque a doutrina espírita não conseguiu, pelo menos por enquanto, promover a transformação moral do ser humano. Acho que neste slide, pré-modernismo, você respondeu, não é mesmo? É porque realmente o espiritismo ele tomou alguns golpes muito pesados na Europa, e a Europa tomou golpes muito pesados. Né? O espiritismo teve, na França, né, um certo desconforto com os irmãos Davenport. Se vocês quiserem detalhe, né, deem uma olhada lá na Revista Espírita ou na biografia do Marcel Sotomayor, que aquela era uma demonstração de mediunidade em palco de teatro. As pessoas estavam dizendo que era a mesma coisa que o espiritismo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Posteriormente à morte de Kardec, teve uma fraude de fotos espíritas. Essa fraude, ela comprometeu o nome do espiritismo. O presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era o Pierre Gaëtan Lemarie, foi preso. Né? Depois disso, nós tivemos aí, talvez não nessa ordem, eu acho que antes disso, teve a Guerra Franco-Prussiana, depois teve a Comuna de Paris, teve a Primeira Guerra Mundial, que foi um morticínio numa escala nunca antes vista. Depois teve a Segunda Guerra Mundial. O espiritismo minguou na França. Os poucos espíritas que tinham lá cobravam para falar do espiritismo, e às vezes sem conhecimento. Então, o espiritismo chega no Brasil com uma outra vertente, que é uma vertente brasileira. Né? Então, a França, ou a Europa como um todo, com esses traumas de tudo que ela viveu, e entre as guerras, a gripe espanhola. A fé das pessoas acabou se esvaindo. Onde é que está Deus que não interage, que não viu tudo isso? Onde é que estava Deus quando aconteceu o Holocausto, nos campos de concentração nazistas, nos gulags soviéticos? Então, com isso, acabou o espaço do espiritismo na Europa. Graças a Deus, né, utilizando a imagem que é muito feliz do Humberto de Campos, a árvore do Evangelho foi trazida para o Brasil. Eu adoro essa metáfora. A árvore do Evangelho foi trazida para o Brasil. Porque a espiritualidade também, ela respeita o livre-arbítrio, mas ela também não dá mole, né? Então ela sabia que as coisas iam acontecer, trouxe espíritos de sol para reencarnar no Brasil, e o espiritismo assume uma alma brasileira. Mas agora, no momento, a gente está tendo, como o cristianismo já teve, inimigos internos, que são as heresias internas. Né? O que é uma heresia? É uma facção. É um grupo que tem um grupo dentro de um grupo maior que tem uma visão muito particular e quer que aquela visão prevaleça. E por isso que cada um de nós, né, que acredita nos postulados kardecianos, acredita no trabalho da espiritualidade,
nas obras fundamentais, naquilo que os espíritos trouxeram por outros médiuns, por outros luminares do espiritismo, a gente tem que pegar e fazer uma barreira em relação a isso. Meu amigo, você quer falar de política, você quer defender a sua ideologia, tá tranquilo. Você é um cidadão, faz isso, mas não no centro espírita. Centro espírita é lugar para a gente falar de espiritismo e colocar em prática a doutrina espírita. Perfeito. E o Robson Pires dizendo, Jefferson, você poderia então produzir esse seminário para ter mais tempo de falar sobre esse assunto tão importante. Bem, lembrando que essa é a primeira de 4 estudos, né? O primeiro de 4 estudos que serão transmitidos aqui nas próximas segundas-feiras, né? Nesse mesmo horário das 9 horas, não é isso, Jefferson? Robson, é verdade. Ó, hoje foi o pensamento pré-modernista, e ele é que está gerindo todo o pensamento do que a gente está vendo em filme, do que a gente está vendo nos jornais, do que a gente está vendo na atuação da saúde pública, do que a gente está vendo na questão de costumes, moral. É ele que está regendo tudo. E aí nós vamos detalhar melhor a questão da teoria crítica que o pós-modernismo vai importar da escola de Frankfurt. E no nosso próximo encontro, nós vamos falar do tal do racismo. O que é racismo, ou melhor dizendo, o que era racismo, e o que passou a ser o racismo. Que, de repente, todo mundo é racista sem saber, né? Isso aí é uma coisa pós-modernista. Até as pessoas que são vítimas de racismo, se elas não concordam, veja bem, as pessoas que supostamente pertencem a grupos que são minoritários, se elas não concordam que a sociedade é racista, elas são racistas. E aí depois nós vamos falar, né, da teoria crítica voltada para a área da sexualidade, que é a teoria crítica de gênero, e depois as outras teorias críticas, que aí a pós-colonial, a teoria dos corpos gordos. É legal você estar acima do peso. Não existe padrão estético. Ter sobrepeso é tão saudável quanto ser uma pessoa com peso normal. Não existe normal por falar nisso. A teoria dos corpos deficientes. Não, o surdo não tem que usar aparelho auditivo. Ele tem que ter orgulho da sua surdez. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Mas eu tenho conversado com o Adriano da gente produzir isso que eu estou falando aqui para vocês num seminário aí em Goiânia, transmitido pela internet, que aí a gente passa um dia inteiro, claro, né, em vários módulos, para que a gente possa pegar e aprofundar isso, porque é um assunto complexo, vasto, não é pouca coisa e merece um estudo bem dedicado. Sem dúvida, muito extenso, realmente o Jefferson se esforçou bastante, a gente pode ver em resumir aí, né, nesse encadeamento aí das ideias, para que realmente pudesse fazer isso tudo mais compreensível em pouco tempo, né? Bem, então chegamos aqui ao final das perguntas, dos comentários, enfim, agradecendo aí ao Jefferson mais uma vez por esse estudo e convidando a todos para que estejam aqui de volta no canal do IGESE, né, na próxima segunda-feira, às 9 horas, em que o Jefferson dará continuidade a esse, né, estudo aí que ele está fazendo. E seguindo aqui a minha pauta, né, a pedido do Adriano, a gente pede a vocês que se inscrevam aí no canal do YouTube do IGESE, né, que ativem aí as notificações, curtam os vídeos e também curtam as páginas do IGESE no Facebook e Instagram, para que a mensagem espírita divulgada pelo IGESE possa ter maior repercussão e chegar a mais lares e a mais pessoas, além dos canais e perfis dos nossos parceiros, Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita e TV Goiás Espírita. Então, aí, realmente agradecemos aí a presença de todos, aguardamos vocês na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, e passamos agora a palavra ao Jefferson para suas considerações finais. Obrigado, Arthur. Obrigado a todos aqueles que, né, com muita paciência, com muita caridade, nos ouviram até agora. Reitero, a minha intenção não é convencer ninguém de nada. A minha intenção é dividir o meu estudo com vocês, né? E aí cada um que pense, veja,
né, a aplicabilidade ou não, se está acontecendo ou não, essas coisas que estão sendo faladas. Semana que vem, mesmo bate-horário, mesmo bate-local, aí nós vamos falar sobre a teoria crítica de raça e também como isso impacta no nosso movimento espírita brasileiro. Um abraço para todos, uma ótima noite. Perfeito, né? Lembrando aí, como o Robson acabou de dizer, que esse vídeo vai ficar gravado, né, como de costume, para que vocês aí assistam de novo, se perderam algum trecho, e possam aí também compartilhar com outros confrades espíritas que vocês vejam, possam se interessar aí pelo conteúdo do estudo de hoje. Bem, então, para finalizarmos, vamos pedir, como de costume, ao Jefferson que faça a nossa prece de encerramento da noite de hoje. Tá ótimo. Convido a todos a fecharmos os nossos olhos para que possamos nos concentrar nesse local, nesse momento. Pai amado, Pai querido, pedimos que possamos perceber as tuas bênçãos sobre nós, que abençoe a cada lar, a cada pessoa, a cada um que sabemos necessitados, que abençoe as pessoas que não puderam estar presentes na noite de hoje, que abençoe, Senhor, os nossos centros espíritas, o nosso movimento espírita, as nossas federações, para que a gente realmente possa ser um fiel servidor do Evangelho de Jesus, um fiel servidor da revelação dada pelos Espíritos amigos, pelos Espíritos superiores, para que possamos viver no centro em clima de fraternidade, nos amando, nos respeitando, colaborando uns com os outros, para que não haja animosidade apesar das diferenças. Abençoa, Senhor, os nossos bons propósitos e que possamos, na próxima semana e nas seguintes, termos estudos que possam ser bem produtivos. Que assim seja, graças a Deus. Maravilha! Então, pessoal, muito obrigado aí. Parabéns novamente ao nosso amigo Adriano Máximo, que está comemorando aí junto à família, mas ele parece estar de olho aqui, né? Acompanhando, né? E né, muitos anos de vida, esse grande companheiro aí, nosso grande amigo e confrade espírita, muito atuante no movimento espírita, especialmente no estado dele, que é o estado de Goiás. Estará ele aqui de volta na próxima segunda-feira, dando sequência aí aos estudos, juntamente com o Jefferson Bellomo. Agradecemos então mais uma vez a oportunidade e até segunda que vem, pessoal. Tchau, tchau.